Olá, turma! Nossa aula de hoje é voltada para a aula de produção textual. Eu trouxe um slide voltado para o assunto elementos de textualidade e com ele os elementos de textualidade, tá? Que é voltado para a organização de um texto. Como a gente começa a organizar um texto antes de escrever, tá? E aí esses elementos para vocês colocarem em prática e começar a ver como um redator. Quando a gente começa a ver como um redator, a gente melhora a nossa escrita. Esse aceitabilidade, por exemplo, tá? Tem aí texto escrito e interpretação do leitor. Essa aceitabilidade quer dizer que o seu texto ele pode ser aceito e pode não ser aceito pelo redator, tá? O redator ele pode aceitar o seu ponto de vista, como também pode não aceitar o seu ponto de vista. Então, é importante frisar essa questão, tá? E no final, quando o redator ele pega o seu texto, ele pode aceitar, como também pode não aceitar o seu ponto de vista. Intencionalidade. Qual a intenção? Qual o objetivo quando você começa a escrever a sua redação? Você tem que ter um objetivo antes de começar a escrever. Você não pode pegar o tema, o seu texto base lá e começar a escrever do nada, entendeu? Você tem que ter um objetivo antes disso. Então, você tem que começar a organizar o seu texto antes de escrever. Então, esses elementos, ele é muito importante antes da escrita. Então, você tem que ter um objetivo maior. Será que você vai apoiar ou você vai criticar o tema? Você tem que ter um objetivo antes da escrita, tá? Será que seu texto ele vai ser aceito? Então, é importante que você tenha essas questões, esses elementos em mente no final da sua escrita, tá bom? Situacionalidade é o contexto em que está inserido lá. Depois de que você começa a escrever toda a sua produção textual, você escreve toda a sua redação. Aí depois você vai ver a situação. Se você escreveu a favor do seu tema ou se você escreveu contra, tá? Qual foi a situação que você escreveu o texto? Tá a favor, tá positivo ou tá negativo? Tá? Qual é a situação que você deixou o seu texto? Isso aí você deixa mais para o final, mas é importante vocês saberem desses elementos, tá, gente? Principalmente no final de todo o seu texto, de toda a estrutura da sua produção textual, tá? Intertextualidade. Essa intertextualidade é quando você faz uma alusão histórica, é quando você traz uma música, quando você traz um outro texto, né? Uma citação, quando você faz aí um diálogo, como diz, né? Um diálogo com outros textos. Inclui aí na sua própria redação, sua própria produção textual. Informatividade. Essa informatividade são informações, são dados estatísticos, tá? São citações também de seriado, de música, citações de filósofos, tudo que for informações que esteja aí a acrescentar no seu texto, que esteja uma visão de mundo, vocês coloquem. Aí é o grau de expectativa da informação. Tudo que for de visão de mundo, vocês coloquem que vocês estão dando uma informação a mais. São elementos de textualidade para o seu texto, tá? E a nossa coesão e coerência que nessa altura do campeonato vocês sabem diferenciar entre um e outro, com certeza, né? Coesão, os dois servem aí para dar um sentido melhor e maior ao texto, só que coesão são mecanismos linguísticos, tipo concordância, verbal e nominal, pontuação, grafia, acentuação, tá? A coerência é mais conectores, né? A ligação de uma ideia a outra, tá? Aí vem a coesão e coerência, eu vou dar uma seguida. Essa questão de referência e substituição.
Essa referência, aí tem aqui em cima, retomada de termos ou ideias já mencionadas no texto. Isso aí é o que a gente já faz, né? Que eu vejo muito que muitos alunos fazem nas redações. Tanto a referência como a substituição. Vocês procuram sempre evitar a repetição, que é o ideal. A gente tem que evitar a repetição de uma palavra, porque empobrece o texto, né? A referência, por exemplo, retomada de termos ou ideias já mencionados no texto, ou que ainda serão citados. Aí eu coloquei aí, nos Estados Unidos, alguns estados adotam como solução para os crimes de homicídio que acometem o país o castigo máximo para quem retira uma vida humana, a pena de morte. Eles quem? Eles estão entre os países que mais fazem uso da penalidade, assim como a China e o Irã. Há quem acredite nela como possível solução para o alto índice de violência existente no Brasil, defendendo-a como principal maneira de lidar com uma situação cuja solução parece longe de ser encontrada. Lá, no entanto, a cultura na qual a população está enraizada difere na existente em nosso país, principalmente no que diz respeito às políticas de segurança pública e à concepção de direitos humanos. Então, aí há uma referência, há uma retomada de termos ou ideias. Então, ele começa nos Estados Unidos. Alguns estados adotam como solução para crimes de homicídios que acometem o país o castigo máximo para a retirada de uma vida humana, a pena de morte. Então, eles trazem uma referência, né? Eles não repetem os Estados Unidos estão entre os países que mais fazem uso, não. Ele coloca, né, o artigo aí. Eles estão entre os países, né? Então, houve aí uma retomada de termo, uma referência, tá, gente? Então, um artigo não, desculpa, um pronome pessoal, né? Então, houve essa substituição, tá? Importante para evitar a repetição. A mesma coisa embaixo, colocação de um índice lexical no lugar de outro ou até de uma oração inteira. Então, claro que é importante o aluno terceiro ano, quando estiver escrevendo uma redação, ficar ligado nisso aí, evitar essa repetição, tá? Aí tem essa aqui, elipse, omissão, que não prejudica a compreensão de texto, seja de um termo citado anteriormente ou não. Aí tem exemplos e tem conexão lexical, repetição de um termo ou uso de sinônimos, hiperônimos, hipônimos ou expressões que substituem outro termo ou texto. E tem também outro exemplo, tá? Operadores argumentativos de sentidos. E tem aqui as conjunções e conectores, que são muitos para vocês decorarem um pouquinho de cada, tá? Que é bem decoreba essas questões aqui. E tem uma questão para vocês praticarem referente a esses operadores argumentativos, que eu deixei lá no Google Sala, tá, gente? Então, esse assunto aqui nada mais é que praticar fazendo redações e colocando em prática esses elementos, principalmente esses elementos de textualidade. Então, eu vou passar 2 temas novamente de redações para a gente praticar, a questão de elementos da textualidade, tá bom?